Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora a respeito da moega, tá? Mas antes de adentrar mais especificamente para essa estrutura, eu gostaria de contextualizar o tipo de obra, né? Quais são as frentes de trabalho que você tem nas obras de silos, tá? De unidades de armazenamento e beneficiamento de grãos. A gente tem as obras civis, parte de escavações, fundações, as estruturas. Tá? A gente também tem os galpões para cobrir a casa de máquinas e cobrir inclusive a moega. E nós temos a parte de montagem, tá? Que demanda também um capítulo, alguns capítulos, uma série, digamos assim, para explicar como é que funcionam as montagens desses equipamentos, porque são vários equipamentos em cima dessas obras civis. Tá? Então nós vamos demandar informação agora da parte civil, da parte de obra civil, tá certo? Então, pessoal, as obras civis, digamos assim, da moega, elas se caracterizam muito por escavações, né? Tem que ter escavação. Às vezes de pequeno porte, dependendo do tamanho do teu empreendimento, dependendo do tamanho dessa tua unidade, né? Que você pode trabalhar com retroescavadeiras, ou você pode trabalhar com uma escavadeira, né? Dependendo do porte da tua obra, você vai precisar atingir cotas maiores, né? Então, para você ter uma agilidade maior e para você ter um alcance maior, você trabalha com equipamento maior, que tem uma produtividade melhor. Então, você vai começar a fazer essas escavações. Se for de porte maior, essa escavadeira vai precisar fazer um platô para alcançar a cota que você precisa, né? Com moegas lá com 8, 10 metros de profundidade em um dos lados, tá? As moegas são, digamos assim, um triângulo, né, de cabeça para baixo, por assim a gente pode dizer. E para que você possa entender um pouco melhor como é que são esses projetos, como é que são essas moegas, acesse um artigo referente à moega que está lá no site, tá? www.construtorenxuto.com.br/blog. Lá você vai encontrar o artigo que vai te explicar, vai ter fotos, inclusive de projetos, tá? O corte de uma moega, a planta de uma moega, como elas se dividem, que vai facilitar o entendimento todo para você, tá? Então acesse um artigo lá que vai ser um complemento para essa explicação aqui, certo? Então você vai ter uma escavação grande das moegas, né? Você vai retirar essa terra e normalmente com equipamento você não consegue deixar o acabamento que você precisa para depois executar a tua obra civil, né? O piso, as paredes, enfim. Então você vai demandar também de uma mão de obra para fazer esse acabamento. Tanto o acabamento como a retirada desse material, para que você deixe o piso da moega, que um dos lados o piso é inclinado, você vai precisar deixar ele acabado para que você possa ter uma melhor execução do seu piso em concreto, tá? O piso em concreto ele precisa estar bem liso, bem acabado, para que você não tenha problemas do grão ficar ali parado, né? E depois você precisa fazer uma manutenção. Então, depois que você fez essa escavação com equipamento, você faz a escavação com o teu equipamento, com teu pessoal, né? Com uma mão de obra especializada, tomando os devidos cuidados, claro, porque é uma obra de escavação, tá? Outro item que eu gostaria de falar que é muito importante para esse tipo de obra é a parte de locação, né? Então, como você tem esse tipo de empreendimento ligado por vários tipos de estruturas, né, você precisa ter uma precisão muito boa na tua locação, na locação da tua obra, tá? No teu gabarito, na locação. Então, se você não tem muita experiência em executar esse tipo de marcação de obra, é recomendado que você tenha um profissional. E dependendo do tamanho da tua obra, também é imprescindível que você tenha um profissional de topografia para te acompanhar, né? Porque são muitas estruturas e elas se encontram, elas têm equipamentos metálicos em cima e elas vão se unir, vão se casar em determinados momentos. Então você precisa ter uma precisão muito grande, tá? Então muita atenção na parte de locação da tua obra, tá? Depois que a gente fez essas escavações, nós vamos passar a fazer esse acabamento e vamos partir para as fundações. As fundações executadas são as mais diversas possíveis que a gente pode encontrar. Isso vai depender muito do tipo de solo que você vai ter ali na região que você está trabalhando, tá? Então, já vi pessoal executando moega com blocos, com sapatas,
e também com escavações, com estacas escavadas, estaca cravada, hélice contínua, vai depender muito do solo. E já falando desse tipo de fundação, a sondagem do terreno para esse tipo de empreendimento, ela não é optativa, tá? Ela é obrigatória, você tem que conhecer o tipo de solo que você está trabalhando. São muitas escavações, são obras de fundações que precisam suportar cargas e você precisa conhecer o solo que você está trabalhando. Então, sondagem não é opção. A sondagem para você nesse tipo de obra, ela é uma obrigação, tá? Então, pessoal, vamos revisar? Locação é importante, tá? Muito importante para você ter uma precisão no conjunto da obra, tá? Você tem que ter equipamentos próprios para você ter uma produtividade boa, tá? E você tem que ter a sondagem e um projeto estrutural na tua mão para você ter uma moega bem trabalhada. A gente pode ver nessa foto aqui da tela do computador, é uma moega dupla. Ela é uma moega que você pode descarregar 2 caminhões ao mesmo tempo, ou 2 tipos de grãos ao mesmo tempo, desde que o teu fluxo da tua unidade permita você separar isso, né? Você colher de um lado o milho, por exemplo, do outro lado a soja, e o teu sistema todo, né, os equipamentos todos sejam trabalhados também de forma distinta. Tá? Mas aqui você pode descarregar soja dos 2 lados, por exemplo, milho dos 2 lados, por exemplo, né, e você fazer isso te dá uma agilidade melhor dentro da tua moega, né? Os caminhões vão chegando, vão descarregando e já vão buscar mais grãos, tá? Então, todos esses tipos de moegas também estão explicados lá no artigo, tá? Com fotos de projetos, inclusive, para a gente entender melhor como é que funciona, tá? Elas podem ser moegas simples, com apenas um caminhão descarregando por vez, moega dupla em linha, né? Uma parede no meio da moega, né? Que divide a moega em 2 lados, mas você também só consegue, digamos assim, descarregar um caminhão por vez, dependendo do tamanho do caminhão. Moega dupla em paralelo, moega tripla em paralelo, permite descarregar 3 caminhões ao mesmo tempo, né, em propriedades maiores e com uma colheita pronta para se executar, né, você tem que ter uma velocidade muito grande de descarregar esses grãos na tua moega. Tá? Então vai depender muito do porte que você está trabalhando. Então, pessoal, depois que você fez toda essa parte de fundação, parte para a estrutura, né, que vai suportar o caminhão, né, que são as vigas dos rodantes, né, as vigas de transporte. Você pode ter na tua moega, trabalhar com madeira. Depois que você fizer toda a estrutura de vigamento, você pode trabalhar com madeiras específicas, com as bitolas específicas para suportar as cargas dos caminhões, e você pode trabalhar direto com concreto armado, né, como essa da foto aqui, que já é o rodante para o caminhão. Aqui já é pista para o caminhão chegar e descarregar os buracos onde os grãos vão cair, e ali as 2 vigas de trânsito para os caminhões, tá? Então elas também podem variar com esses 2 tipos de materiais, tá? Pode ser de madeira, pode ser de concreto, 2 tipos não, 3 tipos, que você também pode ter a estrutura metálica, tá? Então tem bastante execução desse tipo de moega com viga metálica, tá? Então, pessoal, muita atenção com a locação, muita atenção com as escavações, muita atenção com o gabarito, muita atenção com a parte de projetos e também, pessoal, não posso deixar de falar a questão de planejamento, tá? Como você está trabalhando com equipamentos em centros que são distantes, né, em locais que são distantes de centros urbanos, por exemplo, o deslocamento desses equipamentos são onerosos, são caros. Então você já aproveita para fazer a escavação da moega, já escava o poço, já escava o túnel e aproveita esse equipamento no teu canteiro de obras para executar essas escavações todas de uma vez só. Então, pessoal, podemos verificar que só na moega da parte civil nós temos uma quantidade muito grande de disciplinas envolvidas. Parte de projeto executivo, fundação, locação de obra, concreto armado, escavação, tá? Então são várias frentes de trabalho, várias disciplinas que nós temos aqui, né, que você tem que ter o conhecimento. Se você não tiver o conhecimento, você tem que ter um especialista para te auxiliar, para te ajudar, para que você tenha assertividade, para que você tenha a tua moega de uma forma executada de uma vez só. Porque imagina você quebrar
ou você ter que refazer porque essa moega ficou fora de esquadro. Praticamente você tem que fazer uma obra nova, né, para corrigir. Então a correção desse tipo de obra ela é muito onerosa e inviabiliza o teu empreendimento, né? Então muito cuidado com todas essas etapas, né? Esses cuidados que você tem que ter para executar uma moega de uma forma correta, tá? Faça certo da primeira vez, tá, pessoal? Então obrigado, mais uma vez agradeço. Ativem aí as notificações para receber as próximas etapas, os próximos conteúdos, tá? Verifiquem também www.construtorenxuto.com.br/blog. Verifiquem lá o artigo, tá? Que tem mais informação lá, e o podcast também, tá? Lá no site tem um podcast com essas informações aqui, com esse trecho todo que eu falei para vocês aqui em vídeo, está disponível também em podcast. Certo, pessoal? Obrigado e até a próxima.